Sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar. Senhor dos céus e mar, descansar os teus com asas de amor, no agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor, céus e mar, descansarei. No agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar, descansarei. Descanso em ti, somente em ti, no teu poder, sempre confiarei. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque nós encontramos em Ti, Pai, esse refúgio, essa esperança e esse descanso, Pai. Nossos corações estão aqui nessa noite, Senhor, se colocando, Pai, diante de Ti, Senhor. Nós não queremos ter mais medo, Pai, das dificuldades. Nós não queremos ter medo, Senhor. Nós queremos apenas confiar em Ti e esperar o momento certo, Pai.
Nos ajuda, Senhor. Não deixa que nenhuma palavra negativa, palavra que vem diretamente do inferno, atrapalhe a nossa vida, Pai. Não permite, Senhor, que nenhuma situação no trabalho, em casa, na faculdade, onde nós estivermos, Pai, nos atrapalhe, Senhor, a nossa caminhada, Pai. Ó Senhor, tira esses fantasmas do passado, Senhor. Tantas coisas que nos aconteceram lá atrás e que a gente não consegue quebrar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a maldição que existe, Pai. Toda a maldição que foi colocada em nossas vidas e que foi falado para nós, Senhor. Nós cremos que a partir de agora nós queremos ser novas pessoas, ó Pai, em Ti. E nós cremos, Senhor, que em Ti nós podemos ser novos, ó Pai. Tu transforma todas as coisas, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui louvando o Teu nome, Pai. Porque nós cremos nisso. Renova as nossas forças, ó Pai, para enfrentar essa semana. Nós sabemos o que vamos passar nessa semana, Pai. Aonde nós vivemos, aonde nós estamos, ó Pai, no dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, renova nossas forças, Pai. Faz a gente lembrar a cada dia que em Ti nós podemos confiar. Nós não precisamos dessas provas porque elas são totalmente visíveis, ó Pai. O Teu cuidado, Ele é demonstrado em cada momento com as nossas vidas, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, a ver tudo isso, Pai. Não deixa que o inimigo venha tirar, Senhor, a gente do nosso alvo, que és Tu, Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos fazer juntos a leitura bíblica que se encontra em Salmos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos todos juntos? Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as Tuas maravilhas. Em Ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo. Mais um convite para o Senhor, para nós, do nosso Senhor. Eu gostaria de convidar os diáconos e a equipe de apoio para esse momento, esse nosso momento de entrega ao Senhor, nossos dízimos e ofertas. E nós consagramos ao Senhor também, somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida da nossa igreja, todo o sustento que Ele tem concedido a nós. E Ele tem usado a sua vida para o engrandecimento do Seu reino, através de projetos sociais da nossa igreja, os missionários, não só em Pernambuco, mas fora do país e fora do próprio estado de Pernambuco. O Senhor tem levantado pessoas. E a igreja do Senhor Jesus tem feito também esse trabalho. Que o Senhor continue nos usando. Em nome de Jesus. Mais do que tesouros é Cristo.
E a nossa irmã Elzanilda, que faça a oração de consagração, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos te gratos, Senhor, corações felizes, porque só Tu nos fazes felizes, Senhor. Louvamos o Teu nome pela tão grande salvação. Ainda que o Senhor não nos presenteaste com mais nada, Senhor, mas já deste o maior presente das nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. Recebe, Senhor, toda oração, os louvores que aqui foram feitos, Senhor. Apesar da nossa pequenez, da Tua grandeza, Senhor, mas pedimos, recebe, que fazemos de todo o coração, Senhor. Entregamos a Ti os dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor possa estar à frente da administração, Senhor, e vidas possam ser ganhas, o Teu reino prosperando e crescendo, Senhor. Abençoa cada um que ofertou e aqueles que ainda não podem fazer, Senhor, dá a oportunidade. Mas nós somos gratos, Senhor, pelo suprir de todas as nossas necessidades. Continuas na direção deste culto, ser com Teu servo que trará a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem aos nossos corações. Nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos hoje uma mensagem especial, musical e dançada, através do Ministério de Coreografia da nossa igreja. E o Senhor continuará falando nos nossos corações com a canção que elas estarão expressando de forma corporal, e que o Senhor possa continuar falando para todos nós. Consigo olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se
bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu estava tão mais nervosa do que elas fazendo ali. Deus continue usando a vida de vocês e acho que o Senhor queria que esse negócio fosse ao vivo mesmo hoje, viu? Ele queria ouvir todo mundo cantando. Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pastor Edelvio. Amém. Nosso querido pastor Joel diz que tudo vai bem quando a igreja funciona do jeito certo, não é? Então, não seria o som que iria parar. Aliás, falar de parar, o Evangelho está exatamente aí para isso. Para fazer com que a gente não pare, para fazer com que a gente não desista. E como disse a música, para fazer com que a gente não desista de sermos nós mesmos. Interessante porque parece que a gente consegue entender quem somos quanto mais nós nos aproximamos de Deus. Jesus Cristo falava sobre isso. Jesus Cristo falava sobre um Deus que criou, que nos fez, que desce, que se encontra conosco, que nos dá salvação, se relaciona conosco. Jesus Cristo falava sobre isso. É disso que trata o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa, a não ser um Deus que se relaciona conosco. Aliás, se a gente pudesse resumir o Evangelho de Jesus Cristo em poucas palavras, seria exatamente isso. Um Deus que nos criou, que se relaciona conosco. E o Evangelho, onde chega, ele provoca transformação. Se eu pudesse passar o microfone para muitas pessoas aqui, nessa noite, para dizer o impacto do Evangelho de Jesus Cristo na vida de cada um de nós, certamente passaríamos a noite, e outras noites, contando, falando sobre aquilo que o Evangelho mudou na gente. Poderia passar uma noite falando para você daquilo que o Evangelho mudou na minha vida. E o Evangelho causa esse tipo de transformação. Ele modifica a nossa existência. Aliás, o Evangelho dá um rumo à nossa existência. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, e a gente vai ver um evento que fala sobre isso, fala sobre essa mudança, esse rumo, esse direcionamento que o Evangelho dá nas nossas vidas. O Evangelho é uma proposta de Deus que dá um direcionamento para as nossas vidas. Atos capítulo 19, a partir do versículo 21. Nós iremos ler dois textos, não 2 versículos, 2 textos. Esse é o primeiro e o outro está lá em Gênesis. Depois que nós lermos, vou dizer para você, para a gente se situar lá. Atos capítulo 19, a partir do versículo 21, diz assim: Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia.
Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, ou por causa do caminho, por causa do evangelho. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, imagens da deusa Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido não serem deuses, tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se de alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegrar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Abra sua Bíblia agora, mantendo esse texto separado também, lá no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 2. No comecinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse ajuntamento em Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para Te louvar, Te adorar. Muito obrigado porque o Senhor conduz a nossa existência. Pai, esta é a Tua palavra, este é o Teu povo. Eu sou o Teu servo. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E como eu estava falando para você, esse texto fala exatamente sobre direcionamento da existência. Daquilo que nós temos feito, nós fazemos isso todo dia. Aliás, nós fazemos isso todo instante. Todo instante você está procurando dar um direcionamento para a sua vida, para a sua existência. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Porque nós estamos procurando cada vez mais dar um direcionamento à nossa existência naquilo que nós podemos ver,
naquilo que nós podemos apalpar, mas não somente isso, naquilo que nos dá prazer. E esse é um grande engano, porque quando nós construímos a nossa vida sobre aquilo que nos dá prazer, ou sobre aquilo que nós somos capazes de apalpar, quando essas coisas saem do nosso roteiro de vida, quando essas coisas deixam de fazer parte do nosso cotidiano, nós somos fadados a querer não mais existir. Há muita gente deprimida porque perdeu tudo. E quando eu falo tudo, eu não falo somente bens, eu falo pessoas. Parece que esse texto, e o evangelista Lucas, quando ele escreveu esse texto de Atos, talvez ele não tenha pensado, imaginado que ao relatar essa história, ele estava falando para a gente exatamente sobre um texto relativo à existência, ao direcionamento que nós damos às nossas vidas, aquilo que nós podemos fazer conosco mesmo, a fim de que a gente possa se dar bem, ser feliz, enfim, ter um direcionamento que nos conduza a dias melhores, a lugares melhores, a estar com pessoas que nós julgamos serem melhores. E talvez esse seja o primeiro direcionamento que nós damos à nossa existência. É aquele direcionamento que nós julgamos que aquilo que nós fazemos é o melhor para nós. Nós achamos que tudo se resume àquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. O texto que nós lemos de Atos fala de um pessoal, de um povo que morava numa cidade chamada Éfeso. E nesta cidade havia um grande templo que era da deusa Diana. Eles acreditavam que essa deusa a sua estátua havia descido de Júpiter. Então eles montaram um grande templo, e quem já chegou em uma grande catedral, quem já chegou em um grande templo, certamente o nosso é grande, nos cabe, mas não é uma catedral, vai se impressionar com o tamanho desses templos. E esse templo da deusa Diana era um templo que impressionava. Impressionava tanto que ele foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali havia aquela estátua, e aquelas pessoas faziam aquela devoção àquela estátua. E algumas pessoas, claro, perceberam que multidões afluíam lá para a Ásia para prestar culto e adoração à deusa Diana. E é lógico, como alguém disse em algum lugar, o mundo é dos espertos. Então as pessoas começaram a perceber que com aquele movimento de pessoas que iam adorar a deusa Diana, eles poderiam ganhar lucro. E começaram rapidamente a formar imagens, moedas, enfim, santinhos, medalhões, uma série de coisas que as pessoas poderiam levar de lembrança daquele dia sagrado à deusa Diana, daquele culto à deusa Diana. Mas Paulo estava em sua 3ª viagem missionária. Paulo estava pregando o evangelho por aquelas regiões. E Paulo chega em Éfeso. E a mensagem que Paulo levava para Éfeso e por todas as regiões que ele passava, era uma mensagem de salvação. Era uma mensagem de libertação. Ele falava sobre esse evangelho que eu comecei falando para você. Um Deus que nos criou, que nos conhece, que desceu, que providenciou uma salvação para as nossas vidas, que é capaz de nos livrar de nós mesmos e nos garante uma eternidade junto com Ele. Alguns dos efésios, quando começaram a escutar essa palavra de Paulo, perceberam que não fazia muito sentido adorar a deusa Diana, que alguns conheciam como deus Artemis, ou Ártemis. Então eles começaram a mudar o estilo de vida. O evangelho começou a entrar neles. O evangelho começou a fazer parte deles, do cotidiano deles, da vida deles. Começou a mudar os hábitos, começou a mudar o modo de pensar, começou a provocar uma revolução nas relações familiares.
Nós tivemos recentemente retiro de homens, retiro de mulheres. E essas pessoas que passaram por esse retiro certamente estão começando a experimentar, e seus familiares estão começando a experimentar a mudança que eles sofreram nesse retiro. Esse encontro impactante com o Evangelho. É isso que o Evangelho provoca. É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus sabem do que eu estou dizendo. De como a nossa forma de pensar o mundo, de como a nossa forma de pensar a nós mesmos, a forma que nós temos para nos relacionar, a forma que nós temos para negociar, a forma que nós temos para amar, vai mudando aos poucos. E aquelas pessoas daquela região começaram a experimentar isso. E é óbvio que quanto mais as pessoas se aproximavam desse Deus que liberta, desse Deus que conversa, desse Deus que se aproxima, desse Deus que está junto, que ajuda, eles começaram a deixar a adoração a Deus adiante de lado. E o tumulto começou a ser feito porque alguns começaram a perceber que estavam ficando sem o seu lucro. E talvez aqui esteja um dos primeiros e mais tristes direcionamentos que nós podemos dar à nossa existência. Que é quando achamos que o nosso lucro é o melhor para a nossa vida. Quando nós achamos que por mais que nós trabalhemos, que por mais que nós construamos, que por mais que nós façamos, é isso que vai garantir o nosso bem-estar. É isso que vai garantir com que nós possamos ter dias melhores. Aliás, todo mundo pensa nisso. Não, mas eu preciso melhorar agora, eu preciso construir agora, porque daqui a pouco, quando eu me aposentar, eu não quero ter preocupação. Esse pensamento passa pela nossa cabeça. Esse pensamento passa pelo nosso projeto de vida. Esse é um pensamento corriqueiro conosco. Todos nós trabalhamos, todos nós construímos, todos nós queremos dias melhores para os nossos filhos, para aquelas pessoas que estão conosco. Nós construímos e construímos e construímos. Aquelas pessoas também pensavam assim. Aquelas pessoas também achavam que no final da vida, que no final das contas, que no final de tudo, aquilo que elas construíram iriam fazer uma diferença na vida delas. Há um problema em pensar assim? Não. Nós fazemos isso. Hoje é domingo, estamos aqui reunidos. Amanhã certamente voltaremos para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, para o nosso ganha-pão. E é exatamente essa expressão de um daqueles que percebeu que com a entrada do Evangelho na vida daquelas pessoas, muitos começaram a não comprar mais aquelas imagens. Mas Lucas nos diz, o autor do texto vai nos mostrando que o que aconteceu com aquelas pessoas, muitas vezes vai acontecendo conosco. Nós somos invadidos o tempo todo pela tentação de achar e de ter a certeza de que nós podemos controlar as nossas vidas. Quantos de nós já fizemos tantos planejamentos? Quantos de nós já dissemos para nós mesmos que amanhã chegaremos no mercado, negociaremos, faremos isso, faremos aquilo, e parece que o texto sagrado sabia disso. O autor do texto sagrado parece que ele vivenciava isso. Tiago escrevendo, aquelas pessoas que estavam na igreja que ele dirigia, diziam: olha, cuidado com esses projetos. Cuidado quando nós dizemos: amanhã eu vou fazer tal curso, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Porque nós não podemos e nem conseguimos acrescentar um segundo de existência às nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Por mais que nós planejemos, quem de nós é capaz de acrescentar um segundo à nossa existência? Ninguém. Absolutamente ninguém. E parece que nós estamos à mercê daquilo que pode nos acontecer, à mercê daquilo que pode ocorrer conosco. E é tanto que muitas vezes nós temos medo do acaso. Nós temos medo de que as coisas fujam do nosso controle, e é por isso que a gente estoca. Aquelas pessoas tinham um templo magnífico,
Mas aquelas pessoas perceberam que era necessário garantir a sua subsistência todos os dias. O evangelho estava chegando naquela cidade. Novidade de vida, mudanças de vida, vida eterna, comunhão com Deus, andar com Deus, ter Deus como amigo. Mas aquelas pessoas só estavam pensando no lucro. E a prova é tanto que aquelas pessoas se reuniram exatamente para expulsar aqueles que estavam trazendo o evangelho. É a perspectiva egocêntrica. Nós achamos que quanto mais eu garantir o meu, mais seguro eu estarei. Quanto mais a minha poupança estiver mais gorda, mais seguro eu estarei. Quanto mais os meus estiverem alimentados, melhor nós estaremos. Que lendo engano. Mas interessante porque aquele homem, ele começa a organizar pessoas para que aquelas pessoas pudessem garantir o seu direito. Para que aquelas pessoas pudessem ter os seus direitos violados, pudessem ser garantidos novamente o seu direito de lucro. E parece que quando a gente se decepciona conosco mesmo, percebendo que nós não somos capazes de garantir a nossa existência, a gente transfere isso para o grupo maior. A gente transfere isso para a nossa comunidade. Quantos de nós achamos que tudo melhorará se nós tirarmos a nossa presidente? Quantos de nós imagina que tudo vai melhorar se nós pudermos chegar a um estado tal em que todos têm os seus direitos garantidos? Quantos de nós achamos que se o Estado for capaz de garantir o mínimo para todo mundo, todos nós seremos felizes? Aqueles homens estavam buscando isso. Aqueles homens estavam buscando fazer com que a sua comunidade pudesse suprir. Aqueles homens estavam buscando fazer com que o seu direito pudesse ser garantido. E parece que a coisa não saiu do jeito que eles estavam esperando. É a segunda perspectiva. É a perspectiva filantrópica. Quando nós achamos que o nosso grupo, quando ele for melhor, quando ele for mais justo, quando ele distribuir melhor os seus bens, os seus recursos, tudo vai ficar bem. E por causa disso, os nossos movimentos sociais, eles invadem as nossas ruas, eles invadem as nossas mídias, eles invadem os nossos campos de produção do conhecimento, as nossas academias, universidades, achando que se nós formos capazes de termos uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas têm seus direitos garantidos, nós teremos um mundo melhor. A perspectiva filantrópica, ela nos desestimula quando nós percebemos que nós lutamos contra algo que está além da capacidade de nós dividirmos o que nós temos, que é o nosso coração. Todas as vezes que nós vamos em busca de um lucro, nós estamos pensando em quem? Nós estamos pensando em nós mesmos. Interessante porque Jesus Cristo, quando ele ensina sobre o Evangelho, Jesus Cristo ele traz uma outra perspectiva. E aí certa vez perguntaram a Jesus o seguinte: Mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo olhou para aquele rapaz, e diz o texto que Jesus Cristo conhecia aquele rapaz. Que Jesus Cristo conhecia o coração daquele rapaz. E Jesus Cristo disse para ele: meu filho, guarda os mandamentos. E aquele jovem disse: mas mestre, eu já tenho guardado os mandamentos. Eu amo os meus pais, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não desejo as coisas do outro. E ele começou a citar os mandamentos. E diz o texto que Jesus Cristo, conhecendo o coração daquele rapaz, daquele moço, Jesus Cristo o amou.
Jesus Cristo naquele momento poderia ter esmagado aquele rapaz e ter dito: você é egoísta. Mas Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo olhou para ele e disse: meu filho, vá lá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e volte aqui e me siga. E diz o texto, irmãos, que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus Cristo conhece o coração. Jesus Cristo sabe que por mais que a nossa perspectiva seja uma perspectiva que visualiza o outro, mas Ele sabe que o que está no nosso coração precisa ser mudado. Porque Ele nos conhece. Porque diz o Salmo que Ele nos formou. E diz o Salmo que Ele conhece os nossos dias. Enquanto nós estamos aqui, Ele sabe o que você fez ontem. E Ele também sabe o que você fará amanhã. E essa é a perspectiva de Jesus. É esse evangelho que Ele diz. É esse evangelho que Ele anuncia. E foi esse evangelho que o apóstolo Paulo estava levando para a cidade de Éfeso. E aí quando a gente pensa que o apóstolo, que o discípulo, na verdade, que o evangelista Lucas está nos contando apenas uma história de tumulto, ele está dizendo que nós estamos lutando contra aquilo que nos persegue o tempo todo. O nosso coração. Aquilo que nós somos capazes de guardar quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando ninguém está percebendo, é o nosso coração. O texto sagrado diz que enganoso é o coração. Veja só que coisa interessante. Por mais que nós nos conheçamos, mas o texto bíblico diz que enganoso é o coração. E a perspectiva do apóstolo Paulo era uma terceira. Era diferente. Era uma perspectiva do encontro. Uma perspectiva do encontro. Porque parece que o apóstolo Paulo, ele descobriu isso. O apóstolo Paulo, judeu, criado e educado no melhor conhecimento da época, percebeu que aqueles ditos cristãos, aquelas pessoas que se chamavam cristãos, eram uma ameaça para a sua fé, eram uma ameaça para a sua religião. E ele toma uma decisão: eu vou perseguir esses cristãos. E diz o texto lá no começo de Atos, que Paulo pediu uma carta de autorização para perseguir os cristãos. E Paulo pega a sua carta e segue para uma cidade, pega o caminho de Damasco. E quando Paulo está no meio do caminho, algo acontece com ele. Algo acontecia com aquele homem que tinha uma autorização para perseguir os cristãos. Diz o texto que Paulo, no meio do caminho, ao meio-dia, percebe uma luz mais forte do que a luz do sol. Paulo cai do cavalo. Não vê nada, mas ouve uma voz. Paulo ouve uma voz. Saulo, que ele se chamava Saulo, por que você está me perseguindo? Ora, ele havia saído de sua cidade para perseguir os cristãos. Como essa voz agora está dizendo para ele que ele está perseguindo alguém, especificamente alguém? E naquele momento ele não entendeu quem estava falando com ele. Mas logo ele percebeu que era Jesus que falava com ele. E naquele momento, Saulo, que teve seu nome mudado para Paulo, tem um encontro com Jesus. Tem a sua vida mudada. Ele começa não mais compreender ou entender intelectivamente o caminho, o evangelho. Mas ele começa a experimentar esse evangelho. Ele começa a experimentar desse Deus que o criou, que desceu e que o encontrou a caminho de Damasco. E Paulo tem a sua vida radicalmente mudada. É o evangelho do encontro.
é a perspectiva do encontro. Aliás, a perspectiva do encontro, ela não nasce com Paulo. A perspectiva do encontro nasce quando nós fomos formados. Porque o texto de Gênesis que nós lemos diz que Deus nos formou do pó. E Deus, o que é que Ele fez? Soprou em nossas narinas. Deus soprou em nossas narinas. Deus nos deu algo que é dele, sopro dele, vida dele, tudo dele. E soprou nas nossas narinas. E passamos a viver, a andar, ter qualidade de vida, a planejar, a fazer. E aí vocês começam a perceber que a partir do sopro de Deus, nós começamos a realizar tudo que nós realizamos até hoje. A partir do sopro de Deus nas nossas narinas, fomos até mesmo capazes de dizer que Deus não existe. A partir do sopro de Deus nas nossas narinas, fomos até capazes de planejar coisas, atos, momentos contra o próprio Deus que dá o fôlego nas nossas narinas. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia esse Deus soprou em nossas narinas. E isso quer dizer que o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso para pregar o evangelho do encontro, para pregar o evangelho de um Deus que um dia soprou em nossas narinas. Um dia nos deu vida, nos deu fôlego, fez com que nós pudéssemos andar, ter qualidade de vida. Ah, meus irmãos, às vezes eu tenho a impressão de que todas as noites, quando nós dormimos, nós devolvemos para Deus esse fôlego de vida. E quando o sol começa a raiar, e que o Senhor sabe que nós temos mais um dia para batalhar, para viver, para amar, para fazer, Ele sopra de novo nas nossas narinas. É Deus nos dando todos os dias a possibilidade de viver, mas não somente de viver, é Deus nos dando todos os dias a possibilidade de termos um encontro com Ele. E aí sabe o que é que acontece? É que quando nós começamos os nossos dias, quando nós começamos o nosso dia, nós achamos que viver dá um direcionamento à nossa existência. Em primeiro lugar, é garantir com as nossas próprias forças, com o nosso intelecto, com as nossas capacidades, a possibilidade de viver mais um dia. Que a gente abre a nossa despensa, que a gente olha o nosso planejamento e percebe que daqui a 2, 3, 4 dias, daqui a algumas décadas, as nossas forças vão se acabar, vão se esvair. E nós achamos que nós precisamos hoje garantir aquilo que vai nos dar vida daqui a algum tempo. Mas não somente isso, nós lutamos, nos empenhamos e achamos que a nossa comunidade, que os nossos direitos, que o nosso Estado vai garantir a nossa vida daqui a pouco. Que ledo engano. Paulo chega na cidade para dizer o seguinte: amigos, vocês estão aqui porque um dia esse Deus que nos criou, Ele soprou nas nossas narinas. E todos os dias nós somos capazes de levantar, de fazer seja o que for, e de deitar novamente, porque esse Deus garantiu fôlego nas nossas narinas. Não se preocupem, porque esse Deus vai continuar garantindo fôlego nas nossas narinas. E eu estou aqui para dizer, imaginem o apóstolo Paulo dizendo isso, para apresentar esse Deus que sopra todos os dias nas suas narinas a vocês. Eu vim trazer o evangelho do encontro. Eu vim trazer e anunciar para vocês que esse Deus, que nos formou, que nos criou, que sopra todos os dias, Ele quer se encontrar com você. Ele quer garantir no seu coração, que é enganoso, a certeza de que Ele vai suprir você.
a garantia no seu coração de que Ele vai cuidar de você. Aliás, não foi isso que Jesus Cristo disse? Ué, mas por que vocês estão preocupados? Vocês já viram os pássaros? Qual dos pássaros semeiam? Você já viu um pássaro se juntar com outro para formar um celeiro? Isso não existe. Mas todos os dias, eles são cuidados e alimentados pelo Pai que está nos céus. Vocês já viram o lírio do campo? Mas o que é o lírio do campo? O que é essa flor que nasce no campo? Hoje nasce, embeleza, amanhã seca e vai embora. Mas imagine vocês, se nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir na majestade daquela flor simples. Imagine vocês que são mais preciosos do que flores de campo e pássaros, que hoje estão aqui e amanhã batem em debandada. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. O evangelho do encontro. O evangelho onde a gente percebe que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, depende de Deus. E é interessante como a gente percebe que tantas pessoas, por causa da sua certeza de que ela precisa construir a sua vida a partir das suas forças, do seu intelecto, elas desprezam o reconhecimento de que Deus está soprando todos os dias em suas narinas. E essas pessoas começam a caminhar cada vez mais para longe de Deus. Começam a andar cada vez mais para distante daquele que concede vida. Irmãos, amigos, percebam como Deus, Ele é bondoso. Porque mesmo que haja pessoas, e que há pessoas, que não reconhecem esse Deus maravilhoso, que todos os dias dá fôlego de vida, Ele garante para essas pessoas também. Diz o texto sagrado que Ele faz nascer sol sobre justos e injustos. Que Ele faz cair chuva sobre justos e injustos. Então, como nós estamos diante desse Deus que garante tudo o que nós somos e que nós podemos fazer todos os dias, por que resisti-lo? Porque muitos de nós ainda insistem em achar que o nosso coração sabe todas as coisas. Por que insistir ainda em achar que nós podemos todas as coisas? Alguém que teve o seu coração exatamente voltado para isso, que foi o rei Salomão, escreveu um livro interessantíssimo, Eclesiastes. Se você quiser me acompanhar, Eclesiastes capítulo 12. Todo o livro de Eclesiastes, Salomão vai falar dos seus prazeres, daquilo que é bom. Vai dar um conselho para os jovens: aproveitem a sua vida, curtam. Vai dar conselho para os jovens casados: desfrutem de sua esposa, desfrutem de seus esposos. Aliás, de um só, não é? Desfrute de sua esposa e desfrute do seu esposo. Depois não vão dizer que o pastor está colocando palavra na boca de Salomão. Desfrutem, aproveitem a vida. E ele foi uma pessoa que aproveitou a vida. Ele foi uma pessoa que teve muita sabedoria. Mas Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 7, ele começa a dar as palavras finais do seu livro. Depois de dizer que aproveite tudo, depois de dizer que faça de tudo, imagino que Salomão senta e diz para si mesmo, para os seus ouvintes ou os seus leitores. E no versículo 6 ele diz: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Ou seja, antes que todas essas coisas, elas encerrem, acabem. Antes que... Você já viu uma taça de ouro, uma taça de prata? Para quebrar é um negócio sério. Todos nós achamos que uma fonte jamais seca. Era essa ideia que ele estava dizendo aqui. Antes que tudo isso possa acontecer, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte
a Deus que o deu. Vá para o versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é o seguinte. Ele escreveu um livro de 12 capítulos. E no final ele diz o seguinte: o meu resumo é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus, só Deus, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E sabe por que Ele vai trazer a juízo todas as obras? É porque o Senhor conhece os nossos corações. É porque o Senhor nos conhece. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de juntar coisas. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de juntar pessoas. Conheço muita gente cujo sonho é casar, porque acha que casando vai ter a sua maior realização. Conheço pessoas que colocam a sua vida, o seu projeto de vida, o seu caminho de existência na mão de outras pessoas. Mas vai chegar um dia, irmãos e amigos, que todos nós estaremos diante de Deus. O mesmo Jesus que falou que Ele é o caminho que abriu a porta a Deus. É aquele que disse que um dia todos nós estaremos diante dele. E quando nós chegarmos diante dele, o que ficará são as obras que nós realizamos para que pudesse agradá-lo, para que pudesse contar na eternidade. Naquele momento em que o Senhor pedir de volta o sopro que Ele deu, porque diz o texto aqui, que o pó vai voltar para a terra, mas o Espírito vai voltar para Deus. O que é que nós apresentaremos? O que é que nós diremos? Qual a justificativa e o caminho que nós demos à nossa existência para dizer a Deus que valeu a pena estar na eternidade com Ele? Hoje, nós temos a possibilidade de dar um direcionamento diferente às nossas vidas. Hoje nós temos a possibilidade de dar um direcionamento diferente à nossa existência. Não se esqueça, o que nos garante e nos coloca de pé não são as nossas potencialidades ou capacidades, mas é o sopro daquele que um dia soprou em nossas narinas, e que no tempo devido, no tempo certo, Ele vai pedir de volta. E nesse dia, meu amigo, não ficará ninguém para contar a história. E nesse dia, diz o texto de Apocalipse, que todo joelho se dobrará. Mas não somente isso, que toda língua confessará. Deus não é um Deus mesquinho, e nem é aquele Deus que vai dizer: eu não disse para você? Fique de joelho, repita, diga. Deus não vai fazer isso. Mas Deus é um Deus amoroso, porque diz que Jesus Cristo olhou para aquele rapaz e o amou. Jesus Cristo olhou para o coração daquele rapaz e disse: meu filho, eu sei que você acha que o que vai garantir a sua existência são os seus bens. Talvez o que garanta a sua existência seja a sua tradição da sua comunidade. Talvez o que você acha que garanta a sua existência é a sua religião. Porque você acha que cumprir os mandamentos foi uma religião. Mas eu estou dizendo para você que o que garante a sua existência é o seu relacionamento com Deus. É o evangelho do encontro. É a capacidade de nós acordarmos e já termos recebido o fôlego de Deus e dizer: Senhor, é o seguinte, Tu sabes que eu não sei conduzir a minha vida. Então faz com que hoje, Senhor, eu possa viver para o louvor da Tua glória. Então faz com que hoje, Senhor, todas as minhas escolhas não sejam com que eu faça
e prossiga para uma existência que não vai me fazer chegar rumo a Ti, mas me faz trilhar o caminho do encontro. Interessante porque quando a gente lê o texto de Gênesis, o autor ele é muito claro quando ele diz: o Senhor soprou nas narinas. Séculos depois, o salmista ele vai dizer isso com outras palavras. Ele vai dizer: olha, eu cheguei no momento de uma relação com Deus, que da mesma forma como aquelas aves que vivem ali na água, e que elas precisam da água para viver, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma busca Deus. A minha alma anseia por esse Deus. Tempos depois, alguém vai dizer o seguinte, já no século IV depois de Cristo, Agostinho vai dizer: fizeste-nos para ti, inquieto está o meu coração, enquanto não descansar em ti. É a via do encontro. Você vai sair daqui nessa noite e você vai poder ter a oportunidade de fazer com que a sua segunda, terça, quarta, quinta, até o resto da sua vida sejam dias diferentes. Porque você vai trabalhar, porque você vai lutar por seus direitos, porque você vai ter expectativas de um país melhor. Mas você vai saber que o que lhe coloca de pé é o encontro com aquele que sopra todos os dias nas suas narinas. É o encontro com aquele que faz o seu coração se aquietar, mesmo sabendo que tudo que está ao seu redor diz para você que não se aquiete. Ah, meus amigos, quando nós chegarmos nesse nível do Agostinho, em que o nosso coração descansa plenamente em Deus, nós experimentaremos o Evangelho do encontro. Nós começaremos a deixar de lado todos aqueles ídolos que nós construímos, todos aqueles templos que nós edificamos, porque nós passaremos a reconhecer que não é o nosso esforço, mas é o fôlego de Deus que nos dá vida. Quando nós vivermos assim, sabe o que acontecerá conosco? Os nossos dias serão dias de luz, mesmo em meio às trevas. As nossas vidas serão vidas de esperança, mesmo em meio à crise. As nossas palavras serão palavras de cura, mesmo em meio à dor. Porque nós sabemos que aquele que sopra todos os dias, Ele está sob controle. E aí sabe o que é que nós experimentaremos? Nós experimentaremos um coração quieto. Nós experimentaremos um coração descansado naquele que um dia vai nos pedir de volta o fôlego da vida. Talvez a sua vida não tenha sido assim até hoje. Talvez você tenha chegado aqui em busca de uma palavra que lhe ajude a construir mais, que lhe abençoe nos seus negócios a ponto de você ter mais, que tenha uma vida farta, que tenha sandálias largas, que tenha uma boa rede que lhe garanta um bom sono quando você envelhecer. Talvez você tenha vindo aqui em busca de uma palavra de esperança, porque acha que tudo está perdido. E o Senhor quer dizer para você o seguinte: aquiete o seu coração. Vamos ao encontro. Eu preciso me encontrar com você. Eu preciso andar com você. Mas também você precisa se encontrar comigo. Você precisa andar comigo. Você precisa experimentar esse caminho que em alguns lugares provoca uma revolução exatamente por causa disso. Porque mostra para as pessoas que tudo aquilo que elas podem ter e construir na vida não está exatamente a partir das forças dela, mas depende de mim, depende da minha capacidade e da minha bondade em todos os dias suprir a sua vida. É o Evangelho do encontro, é o Evangelho que o apóstolo Paulo nos prega, que Jesus Cristo anunciou e que hoje nós pregamos ainda.
porque um dia nos encontrou, porque um dia nos mudou, porque um dia deu um rumo às nossas vidas. E vai chegar um dia, irmãos, que nós não estaremos mais aqui, porque esse evangelho do encontro nos alcançou de tal forma que nós iremos literalmente ao encontro daquele que sopra nas nossas narinas todos os dias. E é hoje que você tem a oportunidade de decidir se você quer ir com ele, se você quer andar por aqui ainda, mas em direção, um rumo na sua existência, aquele que garante a vida. Eu queria orar com você, não por você, mas eu queria orar junto com você. E essa é uma oração que nós podemos fazer juntos, porque talvez nós tenhamos trilhado um caminho até hoje, que seja um caminho de procurar construir a nossa vida sem Deus, não reconhecer Deus em nossos caminhos. Alguém, algum dia já fez isso, e escreveu para a gente o seguinte: o resumo da minha vida é: tema a Deus, considere Ele em seus caminhos, porque um dia o pó voltará ao pó, mas o Espírito vai voltar a Deus que o deu. Vamos orar? E nesse momento que nós oraremos, baixe sua cabeça, faça essa oração de entrega a Deus. Talvez você nunca tenha feito essa oração, talvez você não saiba nem como orar, mas fale com Deus, Ele está aqui. Diga para Ele que suas escolhas de existência até hoje foram escolhas equivocadas, porque por mais que você se juntou, por mais que você brigou, por mais que você lutou por seus direitos, isso não lhe trouxe paz e nem um coração quieto. Mas peça a Deus que provoque em você um momento de encontro, que você experimente o evangelho do encontro, e que você não mais dependa de você, mas dependa de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, porque hoje nós sabemos, Senhor, que nós não dependemos de nós mesmos, porque hoje nós estamos cientes que o Teu evangelho é o evangelho do encontro, que vem nos dizer que o Senhor sopra nas nossas narinas todos os dias, que vem nos afirmar que o Senhor é quem nos sustenta todos os dias, que é o Senhor quem nos dá força e vigor, para que nós possamos enfrentar os nossos dias. Pai, nós te rogamos que nessa noite, o Senhor traga uma bênção de salvação àquelas pessoas que até hoje, Senhor, experimentaram trilhar as suas vidas pelas suas próprias forças, mas que o Senhor, nesta noite, traga um momento de encontro de salvação a essas pessoas e que elas saiam daqui diferente. Ser com aqueles que já conhecem e caminham com o Senhor, mas que por circunstâncias da vida, acham que as suas forças precisam garantir o seu dia e o seu pão. Pai, não nos deixa pensar assim. Nos dá a convicção diariamente de que um dia nós estaremos com o Senhor e que até lá o Senhor cuida da gente. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, sim, nós te oramos. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração
minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Seja o teu querer em mim. Seja o teu querer em mim. Meus irmãos, nós vamos fazer um convite nessa noite. Se alguém que entendeu a mensagem, se alguém que percebeu que até hoje viveu segundo a sua estratégia de vida, segundo aquilo que acha que seja o seu planejamento para a sua vida, e quer aceitar essa mensagem desse encontro com o Senhor Jesus, que quer mudar radicalmente a sua vida, fazendo com que a partir de hoje os seus dias sejam dias de encontro com o Senhor, pode levantar a mão e nós estaremos orando por você. Enquanto o grupo canta mais uma vez, nós estaremos esperando você aqui na frente e depois nós oraremos para tomar a nossa semana mais uma vez, uma semana de encontro na presença do Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. E toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim.
Amém. Deus seja louvado. Mais alguém? Nós não iremos insistir, porque esse evangelho do encontro não é algo barato. Rendeu sangue. E nós temos aqui a nossa irmã Célia, que agora faz parte da nossa família. Vamos acolhê-la, amá-la e cuidar dela. Vamos todos ficar em pé. Vamos orar a Deus, agradecendo por essa noite, que foi uma noite de encontro. Não é verdade? Uma noite de encontro nosso com o nosso Deus, de Célia com o nosso Deus. Se você sentiu dificuldade de vir aqui à frente, você pode nos procurar ali à porta, ou então você pode colocar seu nome na folha, na orelha do boletim, e entregar a qualquer líder aqui na igreja. Vamos orar? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por tua palavra. Pai, nós queremos te agradecer em especial pela vida de Célia. Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Pai, nós te rogamos por sua vida, nós a entregamos ao Senhor. Se qualquer ingerência do inimigo há sobre a sua vida, seja quebrado em nome de Jesus. Pai, que o Senhor conduza os seus passos e que a partir de agora ela viva, Senhor, para o louvor da tua glória, sabendo que todos os dias são dias de encontro. Pai, nos despede em paz, na tua santa paz. Nos leva para viver uma semana, Senhor, conforme a tua graça, na tua graça e no teu poder. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. De sentar, depois da oração silenciosa, temos terminado o culto. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. As suas obras entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
glorificar teu nome e exaltar, Senhor do universo, autor da criação. Te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida.